Vamos lá abrir no Salmo 139, né? Desculpa, é que eu sou chorona mesmo, minha gente. Sou muito chorona. O Senhor já tentou tratar isso comigo, mas eu acho que eu ainda tenho que ser tratada mais. Amém? Vamos lá. Esse salmo, eu ouvi muitas ministrações sobre ele. Ouvi sobre Joyce Meyer ministrando, ouvi sobre Hernandes Dias Lopes. Eles falam muito bem sobre esse salmo. E vimos aqui Davi falando sobre onisciência, onipresença, onipotência e santidade de Deus. Vamos lá começar. Fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Observas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já sabe, já conhece todas. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não me serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? O versículo 1, ele fala assim. Do 1 ao 6, a gente vai ver a onisciência de Deus. O quanto Deus é onisciente, né? Que Ele sabe tudo ao nosso respeito, né? No versículo 7 a 12, temos um Deus onipotente, um Deus que pode tudo. No versículo 13 a 18, temos um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. Do versículo 19 ao 22, temos Deus santo, não tente fugir de Deus. E do 23 e o 24, somos vistoriados por Deus. Ele sabe mais de mim do que eu mesma. Não é verdade? A gente pensa que sabe alguma coisa da vida da gente. Eu sabe alguma coisa da vida do meu marido. Mas não, Deus sabe mais do que a gente, sabe de tudo, né? Deus examina profundamente e nos conhece. A gente vê assim, né? Deus examinando a gente. Às vezes a gente pensa que alguma coisa que a gente quer esconder de Deus. Mas a gente não pode esconder nada de Deus, né? Porque Ele está lá examinando o mais profundo do nosso ser, né? O versículo 2 e 3, todos os aspectos da nossa vida são conhecidos por Deus. Vamos ver lá em Lucas 12. Para ver como é maravilhoso isso aqui.
Lucas 12, 7, versículo 7. Fala assim: não se vendam como... Não, esse é o 6, é o 7. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Até os cabelos da nossa cabeça, para você ver o quanto, o cuidado que Deus tem conosco, né? Que até os cabelos Ele conta, né, na nossa cabeça. E Lucas 8, 17. Fala assim: não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então, a gente não adianta querer esconder nada de Deus, porque Ele está vendo tudo e Ele sabe de tudo, certo? E só Deus se importa com isso, de quantos cabelos tem na nossa cabeça, né? Eu estava olhando Bela, minha netinha, os poros dela. É a coisa mais linda do mundo, aqueles porozinhos, para você ver o cuidado de Deus fazer cada poro nosso, né? Cada poro daquele, eu olhando os detalhes de Bela assim, eu vendo, eu disse: Senhor, como o Senhor é lindo, né? Porque o Senhor está, até nisso Ele tem cuidado, né? Dos poros da gente. E Deus conhece os nossos caminhos. Quando a gente errar, a gente tem que logo se arrepender, né? Porque pedir perdão ao Senhor e se arrepender. E quando acertar, a gente tem que agradecer e louvar a Deus pelo o cuidado e por a gente estar fazendo a coisa certa. O versículo 4 fala assim, vamos lá. A palavra ainda nem chegou na nossa língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Ouvindo Hernandes Dias Lopes, ele fala que quando a gente vai falar uma palavra, a gente já tem 8 palavras no gatilho para falar. Se a gente não falar aquela, mas já tem 8. Então, o conhecimento de Deus é tão grande que Ele já faz isso, né? Porque a gente já tem 8 palavras a mais para falar. Aí, aqui fala todo o conhecimento, de Deus, né? Cadê? A palavra ainda nem chegou na minha língua e tu, Senhor, já conhece toda, né? Nem chegou, Ele já sabe. E Ele conhece o profundo da nossa alma. Ele não conhece só a superfície, Ele conhece o profundo. O versículo 7 fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Né? Aí eu estava vendo, na hora do louvor, aí eu estava me lembrando, quando eu tinha uns 11 anos, eu me afoguei lá na Praia do Pina. E eu, na época, né, eu era católica, minha mãe era católica, e a gente ia para a igreja, e eu lembro assim, não sei se vocês conhecem o Buraco da Véia, lá no Pina, não sei se tem ainda, né? Aí eu estava, o mar encheu de repente, e eu e meu irmão, eu empurrei meu irmão ficou, e eu fiquei me afogando, e cheguei os arrecíferes aqui atrás de mim. E eu me lembro que eu afundava e subia. No que eu subia, eu via o pessoal no mar, na areia. E eu só fazia rezar. Eu rezava pedindo a Deus para me tirar dali. Eu só sabia rezar, né? Na época eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Mas, de repente, assim, do nada, eu vi uma mão, pegou minha mão e me tirou. E ninguém viu quem foi essa pessoa que me tirou. Meu irmão acharam, foi Deus também, que eu creio que Deus tem um propósito na vida do meu irmão. Minha irmã estava procurando, na época meu irmão tinha o cabelo grande e disse, até 2 meninas se afogando. Aí minha irmã saiu no mar procurando, tropeçou no meu irmão já estava no fundo assim. Minha irmã tropeçou, ele subiu e socorreram meu irmão para o hospital. E eu lá, me tiraram do mar, foi a mão de Deus, claro, né, que Ele me tirou, e ninguém viu quem me tirou. Sei que eu estava na areia, não precisei ir para o hospital nem nada. Mas você vê, lá Deus estava cuidando de mim, eu estava orando, rezando, pedindo a Deus para me tirar. A gente não adianta o mais profundo que a gente for, Deus está lá cuidando da gente. E eu vendo Hernandes Dias Lopes, ele dizendo que o mais profundo abismo que depois da terra, né, existe muitas profundezas. E o mais profundo, você quiser se esconder lá no profundo, Deus vai estar lá lhe achando. No escuro, nas escuras densas, para Deus não tem
escuridão, nem trevas, nem luz. É tudo luz para Ele, né? Então, não adianta você querer se esconder de Deus, porque Ele vai estar lá, certo? E Ele me lembrou desse afogamento, né? E caiu bem aqui nesse versículo. Não há lugar onde me esconder. Nos versículos 13 a 16, já somos... Vamos lá, 13... Eu acho lindo essa parte aqui. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Vê só que coisa linda, né? Graças te dou, visto de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda informe. Informe é uma coisa sem forma. E Deus já viu a gente sem forma. Ele já, quando as pessoas às vezes querem dizer, não, eu vou abortar porque não tem vida ainda. Mas desde a concepção você já é vida, né? Desde o ato do óvulo chegando lá, né, sendo fertilizado, ele já é vida. Então, não adianta querer abortar, porque você está tirando uma vida, né? Não teria como descrever a forma que Deus me fez, né? Não tem como a gente querer entender como Deus formou a gente, porque é uma coisa assombrosamente maravilhosa, né? O que Ele nos formou. Eu acho lindo esse trecho aqui, do 13 ao 16, né? É lindo demais. Esse versículo, esse salmo é todo lindo. E do Salmo 24, 23 e 24, vamos lá agora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele é o nosso guia. Precisamos pedir para ser dirigidos por Ele. Aí eu ouvi aqui um pastor falando que precisamos ser dirigidos por Deus, porque Ele é o nosso GPS. Aí eu achei isso bem interessante, porque eu e Lucas, quando viajou, a gente precisava muito do nosso GPS, né? A gente botava lá e ele levava a gente para um lugar certinho, na hora certinha, tudinho. Então a gente tem que saber, pedir para Deus guiar a gente, porque Ele sabe o caminho certo que Ele deve nos levar. Amém? E Ele é o nosso GPS, precisamos ser dirigidos por Ele. Agora, tem também aqui uns atributos que só Deus tem. Esses atributos são incomunicáveis. Eles autoexistência, infinitude, imensidão, eternidade e imutabilidade. Esses atributos ninguém tem, só Deus tem. Então a gente tem que ver quantos atributos, além dos que a gente já conhece, Deus tem a mais, né? Fora outras coisas mais que Deus tem também, que a gente não sabe descrever, não tem como descrever, né? Amados, eu tenho isso preparado, porque o Senhor me deu, e não adianta eu querer falar mais, porque esse salmo ele já fala tudo. Então, é isso que eu tenho, né? Aqui fala que vemos a santidade de Deus, que somos vistoriados por Deus, que Deus nos conhece superficialmente. Ele conhece o nosso profundo, né? Não o superficial, Ele conhece o profundo. E não adianta a gente querer fugir dEle, porque onde a gente for, Ele estará. Ele está lá, certo? E que quando a gente for ler esse salmo, a gente possa ler de modo diferente. Porque esse salmo, como os outros, eles são muito interessantes. E assim, ele toca muito comigo. Você vê que eu comecei a chorar. Eu disse, eu não vou chorar, eu vou me segurar. Mas quando eu chego aqui, além da unção, do louvor, né? Esse louvor fala muito também. E é um louvor muito lindo. E um salmo maravilhoso, que a gente tem que estar cada dia mais buscando ao Senhor no seu profundo,
Amém, amados? Era isso que eu tinha preparado. Não adianta eu querer falar mais coisas, porque não vai sair nada de mim. Foi o Senhor que me deu isso, e é isso que eu tenho, certo? Que Deus abençoe vocês. Amém? Amo vocês.